E aí, tranquilo? Aqui é o 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre Oni-chan wa Oshimai, episódio 11. O episódio começa na escola e nós vemos que as garotas estão acompanhando o horóscopo através de uma revistinha. O Mahiro, no canto dele, faz uma observação e ele repara que as garotas realmente gostam de astrologia e levam isso bastante a sério. É possível ver como as pessoas reagem e se comportam baseado no que está escrito a respeito do signo delas, o que elas devem fazer, cor de sorte, se é um dia bom ou se é um dia de azar e coisas do tipo. De volta em casa, vemos que, por curiosidade, o Mahiro está lendo um livro de horóscopo. Afinal, já que se tornou algo tão popular na classe, ele decidiu dar uma olhada para ver o que há de interessante nessas revistas. Afinal, a Mihari está passando e ela vê que o Mahiro está lendo uma revista de horóscopo. O Mahiro pergunta se a Mihari quer dar uma olhada também, afinal, como ela também é uma garota, talvez ela curta esse tipo de coisa. Mas a Mihari não se importa com astrologia e ela ainda brinca dizendo que horóscopo é realmente popular entre as garotas, insinuando que o Mahiro é uma garota e por isso que ele está lendo esse tipo de revista. Olha só a audácia da Mihari, né? Transformou o irmão em uma menininha e ainda fica fazendo piadinha pro cara. O Mahiro se defende dizendo que horóscopo e coisas do tipo ficou bem popular na escola e ele só tá lendo para entender um pouco sobre isso e entender o que há de tão interessante nesses horóscopos. A Mihari mais uma vez responde que sim, concordando ironicamente com o Mahiro, como se ele estivesse dando uma desculpinha, mais uma vez insinuando que o Mahiro seja de fato uma garota. O Mahiro obviamente ficou desconfortável com essa brincadeira, afinal ela não sabe como que é estar na pele dele e de fato, né, ter o gênero trocado é uma mudança de vida total. O Mahiro fala então que vai ler a sorte da Mihari no horóscopo, mas ela se recusa, dizendo que não acredita nesse tipo de coisa. Um detalhe que eu acho interessante mencionar é que falou a cientista, né, que no dia do ano novo estava comemorando porque tirou um papelzinho falando que ela tirou grande bênção. Quer dizer, ela acredita na grande bênção, mas não acredita no horóscopo. Olha só a lógica sem noção da nossa querida cientista Mihari. Ela fala que essas coisas são genéricas, que colocam coisas que se aplicam a qualquer um, tipo, você tem um lado muito sério ou algo te preocupa muito. Bem, o Mahiro toma a liberdade de olhar o horóscopo da Mihari, mesmo sem ela querer saber. Ele sabe o aniversário dela, então ele olha no mês de abril e ele lê o que está escrito e diz: tente não entrar em discussões hoje, as pessoas ao redor podem ficar incomodadas. E o Mahiro brinca com ela, falando que o horóscopo acertou exatamente o que aconteceu. Sendo assim, a Mihari, como uma espécie de vingança, ela vai olhar o horóscopo do Mahiro. Ela também sabe o aniversário dele e, olhando no horóscopo, ela vê que tem uma ocasião importante chegando em breve e você poderá ter algumas surpresas. O Mahiro imagina qual seria essa situação, uma data importante ou algo assim. A Mihari já percebeu o que é, mas ela faz segredo e não conta para ele. Na escola, vemos que a Momiji aparece utilizando um item da sorte, que, claro, ela viu no livrinho do horóscopo também. Já na classe, vemos que a Mio ela está lendo a sorte da Asahi através de cartas, que, diga-se de passagem, a Asahi teve o azar de pegar uma carta da morte, que significa que ela vai morrer. O Mahiro, então, ele sugere um joguinho mais fofo, uma coisa mais leve. Então, ele menciona jogos de animais espirituais, para poder saber qual é o animal que combina com a sua personalidade. Ele não sabe direito brincar com isso, então ele meio que improvisa e começa falando da Asahi, dizendo que ela tem uma personalidade sempre alegre e atirada, então ela combina bem com um cachorrinho. Sobre a Mio, o Mahiro fala que ela é sempre bem fofinha e combina com o coelhinho. Que a propósito, o coelhinho também combina com a tara dela. Sobre a Momiji, o Mahiro fala que ela combina com o urso, porque é sempre bondosa e confiante. Além de que tem uns ataques de raiva de vez em quando.
Por fim, as meninas perguntam qual seria o do Mahiro, e ele fala que, sendo ele uma alma generosa e um coração grande, ele combina com um majestoso elefante. Mas na verdade a imagem que as meninas tinham na cabeça é de uma coisa totalmente diferente. Como podemos ver, elas estavam pensando num bicho preguiça, que, convenhamos, combina mais com o Mahiro. A Momiji propõe uma outra brincadeira de leitura de horóscopo. Então ela pergunta o dia do nascimento do Mahiro, mas na verdade o que ela quer saber é o aniversário dele. E quando chegar o dia, ela ia preparar uma surpresa e o Mahiro nem ia desconfiar. Mas então, pensando bem, foi só nesse momento que o Mahiro se dá conta de que o aniversário dele é hoje. Então as meninas ficam surpresas e lhe dão os parabéns. Após a escola, o Mahiro volta para casa e a Mihari o surpreende com confetes, dizendo que é o aniversário dele, que é surpresa. Só que o Mahiro já tinha descoberto antes, ele meio que finge que está surpreso, mas a Mihari percebe que ele já sabia. Então o Mahiro comenta que acabou percebendo que é o aniversário dele hoje mesmo, na escola. Mas ele fala que é até meio difícil aceitar que está ficando mais velho com essa aparência. Afinal, quando ele virou uma menininha, ele meio que rejuvenesceu há alguns anos. Ele e a Mihari até comentam sobre quantas velas deveriam colocar no bolo, considerando que geralmente cada vela representa um ano de vida. Em vez de colocar uma vela para cada ano de vida, seria muito mais eficiente colocar 2 velas, né? Uma com cada número da idade da pessoa. Mas afinal, o que me chama a atenção aqui é quantos anos tem o Mahiro. Se a gente pelo menos soubesse a idade da Mihari, dava para mais ou menos ter uma noção, mas a gente também não sabe a idade dela. Mas o que sabemos é que o Mahiro é o irmão mais velho, então se a Mihari tiver tipo uns 23, 24, a Mihari não parece ser velha, a Mihari é bem novinha. Eu diria que o Mahiro deve ter uns 27 por aí, mas eu falo isso baseado em coisa nenhuma, não tem como a gente saber que idade ele tem. Talvez mais pra frente na história a gente descubra qual é a real idade dele. No outro dia, após a aula, o Mahiro chama a Momiji para voltarem juntas para casa, mas ela se recusa, dizendo que tem outra coisa para fazer. Então o Mahiro chama a Mio, mas a Mio também recusa, dizendo que está ocupada. O Mahiro, percebendo que o comportamento delas está estranho, ele imagina que elas devem estar preparando uma festa surpresa em segredo. Afinal, o aniversário dele foi ontem, então ele não estaria esperando que fizessem uma festa surpresa para ele hoje ou no dia posterior, porque geralmente a festa se faz no dia e não depois. Mas ele, sendo um adulto, ele imagina que deve ter sido isso. Então ele chama a Asahi para poder tentar descobrir através dela o que está acontecendo, mas ela fala que prometeu que não pode falar com ele e vai embora. Só nesse momento o Mahiro começou a achar que tem alguma coisa séria acontecendo e ele começa a ficar preocupado com isso. No outro dia vemos que o Mahiro está no quarto deitado, ele aparenta estar bem triste. A Mihari chega para ver o que está acontecendo com ele e ele desmonta emocionalmente diante dela e começa a chorar, o que é muito bizarro porque ele é um adulto de 20 e tantos anos de idade e o emocional dele é tão frágil quanto o de uma garotinha que ele aparenta ser. Nesse momento a campainha toca, a Mihari já sabe quem é que está chegando. As meninas entram, o Mahiro fica apenas prestando atenção. Então a Momiji aparece no quarto com um canhão e quando ela atira, vemos que do canhão saem vários confetes. Então as outras meninas entram no quarto e anunciam feliz aniversário para o Mahiro. Por essa o Mahiro não esperava, dessa vez ele foi pego de surpresa. A Mio comenta que a surpresa foi um sucesso e a Asahi se desculpa por não falar nada, afinal ela foi proibida de falar pelas meninas. A Momiji explica que a Asahi não sabe mentir e ela ia acabar contando tudo e estragando a surpresa. A Momiji então entrega um presentinho pro Mahiro, não sabemos o que é esse presente dela. A Mio dá um presente e ela fala que é um livro, que é uma recomendação pessoal dela e pede para abrir depois. Nós já sabemos o motivo e já sabemos de que tipo de livro
se trata, a Asahi dá um cupom Vale Tudo feito à mão, o que significa que o Mahiro pode pedir qualquer coisa. Então o Mahiro pede que elas continuem sendo amigas dele, mas a Asahi fala que isso não vale, que ele tem que pedir alguma coisa mais prática. Então o Mahiro pede uma massagem. Então, com todo prazer, a Asahi vai e faz uma massagem no Mahiro. As garotas apresentam um presente que elas três fizeram juntas, que é um bolo. A Kaede acompanhou o processo de produção desse bolo, então é garantido que ficou legal. O Mahiro pede para Momiji servir o bolo para ele. A Mihari vem trazendo chá para todo mundo e ele pede para Mio servir o chá para ele e depois pede para Mihari ligar a TV. E assim ele curte bem relaxado o aniversário dele, com a presença de pessoas que ele gosta e que gostam dele também, as amizades que ele fez com essa nova vida dele de garotinha. E provavelmente esse deve ter sido o melhor aniversário da vida do Mahiro. Ele não parece ser do tipo de cara que se importa com o aniversário, até porque ele esqueceu do aniversário dele. Acabou lembrando por coincidência na escola, porque a Momiji mencionou o nascimento dele para verificar no horóscopo. E ele, na vida dele de garoto, ele provavelmente não tinha muitos amigos, e se tinha, devia ser amigos online. Então, fazendo um paralelo com as duas vidas do Mahiro, separando de quando ele estava no seu estado original como garoto e agora como uma garotinha, embora ele tenha perdido algumas coisas como homem, ele acabou ganhando algumas coisas valiosas como menina. Bom, no fim da tarde, as meninas estão de saída. O Mahiro comenta que seria muito legal se a Kaede pudesse ter vindo, mas a Momiji fala que ela não pôde comparecer porque ela estava no trabalho. Mas ela acaba de lembrar que a Kaede deixou um presentinho para o Mahiro. Então a Momiji entrega o presente. O Mahiro, empolgado, abre na hora para ver, e ele vê que o presente é um batom que a Kaede deu para ele para poder realçar a sua beleza feminina. É bem a cara da Kaede esse presente. As garotas acham lindo e o Mahiro fica meio sem jeito, afinal ele é homem, então mais uma coisa de menina para a vida dele. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.